O livro Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo é composto por 30 poemas ilustrados que narram uma só história. Eles traçam o destino da personagem que, ao longo de sua trajetória, fica sendo conhecida e procurada pela polícia como Viúva Negra, uma alusão à aranha Viúva Negra. Negando a submissão, ela elimina os próprios parceiros antes que a aprisionem em um relacionamento tóxico. Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo, da escritora e jornalista Ana Márcia Diógenes, será lançado em 2 momentos na 15ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, dia 11 de abril, sexta, às 15h30, na Praça de Lançamentos Emília Freitas, e dia 12 de abril, sábado, às 17h, no estande da Expressão Gráfica. Ana Márcia Diógenes fala do seu livro no Entre Assuntos de hoje. Para falar mais sobre esse livro que está sendo lançado hoje e amanhã, eu recebo aqui a jornalista e escritora Ana Márcia Diógenes. Seja muito bem-vinda à Opinião CE, o programa Entre Assuntos, Ana Márcia. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, já estive uma vez, né? E é sempre muito bom ser bem recebida, né? E saber do alcance que o programa tem, muitos leitores comentam, se for eu vim. Olha, é um livro que instiga curiosidade, é uma história instigante aí em poemas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ideia de trazer esse tema, como surgiu, e depois a gente vai conversar bastante aí sobre a sua longa história no jornalismo, agora como escritora, mas vamos começar aqui. Caso Porque Te Amo e Mato Porque Me Amo. Como nasceu esse livro, Márcia? Nasceu assim, eu fui incentivada por uma escritora mineira, a Mel Renault, que eu já fiz mentorias e faço mentorias de livros com ela. Ela encontrou uma reportagem sobre uma senhora chamada Maria Nazaré, do Rio Grande do Norte. Ela disse: Ana Márcia, você tem que contar essa história ficcionando, na sua forma, porque você tem um olhar para esse tipo de história, de dores, né? E eu fiquei pensando nisso, aí fui investigar. Vi reportagens de televisão, de jornal, acompanhei outras mulheres que também estavam dentro do mesmo espectro, de que elas tinham tido relacionamento abusivo e elas mataram os maridos, né? E eram conhecidas como viúvas negras. E no caso aqui do Nordeste, viúva negra do sertão. Por quê? Porque a aranha viúva negra, todo mundo pensa que ela mata o companheiro, mas não. Depois que eles fazem um acasalamento, o macho morre, porque ele fica muito cansado. E a fêmea se alimenta do cadáver do macho. Então, a viúva negra do sertão é como se fosse uma alusão de que a mulher aranha matasse o marido. E eu fui pesquisar, né? Em alguns casos era porque o marido batia, ou então porque ela via que o marido estava com arma que queria matar, ou era traição, né? E aí a coisa também cresce, claro, na cabeça, na mente dela, né? Na cabeça dela. E aí eu pensei nesse título, Caso Porque Te Amo, quer dizer, um sentimento dela para o outro, e Mato Porque Me Amo, o pensamento dela em relação a ela mesma. Ela prefere estar viva do que ser morta porque ela ama, apesar de amar. Então, esse tema traz uma conotação bem atual de uma situação que a gente vê hoje bastante, na verdade, atual, que é atual porque se fala muito hoje em dia, se verbaliza isso, mas que é um assunto que está aí desde sempre, essa questão da violência contra a mulher e da forma como a mulher se posiciona dentro dessas relações abusivas, e você traz aí um quê de poesia também dentro disso e traz uma roupagem diferenciada. Sua experiência enquanto jornalista, de estar ali em campo durante sua vida inteira profissional, como você sente essa vivência e traz isso em palavras e poesia? Eu vi muitos casos ao longo da minha vida, né, de jornalista, e também no tempo que eu trabalhei no Unicef, foram quase 13 anos, de mulheres exploradas pelos maridos. E às vezes são relações que você nem imagina que aquilo está acontecendo, né? Fica meio que normalizado. E às vezes, quanto mais dentro da miséria, às vezes isso acaba se diluindo, como se fosse mais normal ainda, né? Então, assim, quando eu pensei nessas mulheres, eu pensei, será que a gente vai passar a vida inteira vendo esses casos? Quer dizer, o número de feminicídio, né,
cresce cada vez mais. Agora, as pessoas se admiram quando a mulher mata, mas quando o homem mata, é como se fosse já dentro de uma certa previsão. Ah, não, mas isso... Acontece, o homem perde a cabeça, a mulher irritou, foi demais. Então, quando eu vi esse caso, e de forma alguma eu penso em incentivar que ninguém mate ninguém, nem de um lado nem de outro, mas eu achei que era importante estar divulgando isso. E eu não quis fazer como prosa, assim, total, né? Eu não quis fazer como um romance. Eu procurei na poesia, ele é um poema narrativo, porque ele narra uma história. São 30 poemas ilustrados, né, que eles narram uma história em sequência, só que dividida em 8 capítulos. Porque ela, tipo assim, é como se no primeiro eu vou contando a história dela como um todo, e depois eu vou contando 6 casos de mortes, e depois o final, que é o último capítulo. Eles não seguem nem a história dessa senhora Maria de Nazaré, nem das outras que eu estudei, que eu pesquisei nas reportagens, porque é uma ficção, mas eu me inspirei nelas. Então, aí eles vêm como inspiração, os casos vêm como inspiração. Como inspiração, ele não é factual, né? Ele é ficcional, mas eles me inspiraram, porque assim, uma dessas mortes foi por bala, outra foi por faca. Aí eu coloquei num dos capítulos, tem um dentista no meio, que nem tem na história de nenhuma delas, né? Porque assim, eu queria retratar qualquer mulher, né? E, ao mesmo tempo, é uma mulher que ela está empoderada do seu próprio desejo. Não é que ela tenha tido relacionamento com eles sem gostar, não. Ela gosta do prazer dela. Inclusive, ela chega até por opção, opção entre aspas, né? Por uma decisão entre um relacionamento que não estava bom, ela vai para o bordel. Então, assim, não é por uma questão de um trauma sexual, mas é de ameaça de morte. Ela ser ameaçada de morte por ser mulher. Né? Eles podem fazer o que querem, mas ela não pode fazer o que quer. Então, eu botei de uma forma assim, bem, acho que contundente. Assim, eu tentei, dentro de um poema narrativo, aprofundar nessas sensações, nesses conflitos existenciais, ou dela com os homens, dos homens com ela, né? Da família, do pai abusador também. Esses vários elementos que entram nessas histórias. Lá no comecinho você falou algo que eu acho que a gente poderia aprofundar, que eu achei bem interessante, dentro do título, né? Caso porque te amo, mato porque me amo, né? Então vem aí o protagonismo da mulher, né? Dentro daquela situação do relacionamento, do sentimento, do eu, né? Eu acho que isso vem como um ponto central da história. Vem. Quando eu estava pensando originalmente, né, no título, eu botava sempre o caso porque te amo, mato porque me amo. Esse me eu botava em caixa alta, em maiúsculo, né? Então eu ficava pensando, por quê? Porque era o que eu queria enfatizar. Depois, pelo design, como o título ele é todo, né, como fosse maiúsculo, então ele não caberia. Mas por que eu pensei nisso? Porque a autoestima ela é muito importante. Em muitos casos, na grande maioria dos casos, a mulher fica tão refém da violência do homem que ela fica com a autoestima lá embaixo. Ela aceita tudo que vem. E nesse caso, eu sei que eu fui ao extremo, né? Aí, mas ela faz uma opção. Para ficar viva, ela tem que escolher quem vai viver, ela ou o outro, que naquele momento ela está amando. E ela se prefere, ela prefere ela mesma. Né? Então, é como se eu tivesse assim, apertando ao máximo um botão para depois a gente fazer um equilíbrio, que ninguém mate ninguém, mas que todo mundo se sinta também empoderada do seu desejo, do seu prazer, da sua vontade de estar viva, de não estar sempre baixando a cabeça porque é o companheiro que às vezes provém, ainda mais a gente sabe que às vezes no interior o homem trabalha fora, né? É ele que... Muitas mulheres aceitam maridos ou pais abusadores porque dizem como é que eu vou viver, como é que eu vou criar esses filhos, né? Então, eu coloquei esse me mesmo para demarcar que a mulher precisa ter autoestima, que ela tem que, antes de tudo, saber que ela tem direito ao próprio prazer e que ela precisa estar viva, né? Para ter a vida que ela queira ter. Ela não é a costela de ninguém, né? Ela é a própria terra. Sabe o que é interessante? Quando um jornalista se debruça e se torna um escritor, essa visão de mundo, essa bagagem social que vem junto com isso. Essa proposta de trazer reflexões é fantástica, né? Porque você traz junto do conteúdo uma proposta realmente de reflexão. Para quem é esse livro, Ana? Para quem você acha que essa leitura
é importante e é ideal? Assim, de uma forma geral, eu diria assim, que ele não é só para a mulher, ele é para homem também. Né? Para que o homem conheça o que é que passa no sentimento, mesmo em casos extremos, né? Mas como consiga destilar numa história dessa, como é que a mulher se sente quando ela está sendo traída, ou quando ela está sendo ameaçada de morte, quando ela perde a liberdade dela, que o homem também sabe que a mulher tem o prazer dela, que esse prazer ele é legítimo, ela precisa exercer esse prazer, e para a própria mulher, que ela não se deixe ser enterrada viva, que ela não se deixe ser massacrada nas suas emoções, nas suas decisões de ter ou não ter filho, né? De que as decisões sejam conjuntas em um casal, em um relacionamento, né? Em qualquer tipo de relacionamento. E eu acho que é para a gente refletir sobre assim, as dores da vida, elas existem, mas quais são as opções que a gente faz para a gente se manter bem para além das dores que a gente tem que enfrentar, né? Que a gente não precisa chegar a esta morte. Eu acho, por isso que eu digo que essa minha vivência, como você falou também, né, no jornalismo e no Unicef também, essa experiência me permitiu ver o ser humano por suas várias facetas, né? Seja criança, adolescente, seja o adulto, seja o idoso, o que é que a gente faz para se sentir inteiro em cada uma dessas fases da vida da gente? Principalmente a mulher, que historicamente, né, ela sempre é como se a sociedade quisesse colocar num segundo plano, como se a gente estivesse recebendo um favor de fazer coisas que há 2, 3 gerações a gente não fazia. Não é favor, é conquista, é resultado de luta de várias outras que vieram antes da gente. Sabe, outro ponto interessante para a gente abordar nessa conversa é que dentro desse escopo de combate à violência, que a gente trabalha hoje fortemente na sociedade, se fala em ações de poder público, né, que são fundamentais, em educação lá desde o início, lá da educação infantil, e aqui a gente fala hoje de um outro instrumento que é importantíssimo, que é a literatura, que é a arte, né, trazer aqui uma reflexão sobre como o livro, como a literatura, como a arte, o poder de um escritor, como instrumento também de educação, de reflexão dentro desse processo de formação de consciência, de como isso aqui é importante no todo, né, Ana? É importante a gente falar sobre isso. É muito importante. Algumas pessoas dizem assim, a literatura salva para quem escreve, a literatura salva para quem lê. Porque, às vezes, é assim, tipo, algo que desperta. Você está lendo uma ficção, você está lendo um caso real, quando você está lendo, você diz, isso acontece com minha prima, ou então, é isso que eu queria fazer na vida. Às vezes é algo que você quer fazer, né? Não é só sobre a dor. É algo assim, eu quero mudar minha vida. Livro, tem gente que critica, até livro de autoajuda. Acho que tudo depende. A literatura, ela pode caber para qualquer um, depende da sua fase na vida. Às vezes a pessoa entra na literatura por aqueles romances bem água com açúcar que você compra em banca de revista, e depois você começa a se interessar por um livro, né, que você vai discutir a questão da mulher, a questão da sociedade, do meio ambiente, da educação, né, da educação de filhos. Quer dizer, tudo vai depender do que a gente está precisando naquela época. Eu, por mim mesmo, digo assim, eu comecei a gostar de ler por uma decisão dos meus pais. Eu tinha muito medo de injeção quando eu era pequena, e a cada injeção que eu ganhava, que eu tinha que ganhar, não, né, que eu tinha que levar, os meus pais me davam um livro, que era uma coleção que vinha um livro com um disquinho. E aí eu fui crescendo e fui mudando a literatura de infantil para adolescente, eu fui gostando dos paradidáticos da escola, né? E depois os livros de faculdade, os livros técnicos, acadêmicos, os livros de literatura. A gente pode acessar o mundo, né? E ainda mais hoje que a gente tem acesso também ao livro digital, né? Ao e-book, que você pode ler de qualquer canto, às vezes nem precisa ser enviado de um país para outro pelos correios. A gente tem muito mais facilidade de ler. Só que precisa ser estimulado. Isso precisa ser muito estimulado pelos pais. Tem gente que diz, meus filhos não leem. Aí eu me pergunto, você gosta de ler? Você lê em casa? Seus filhos vêm lendo? Né? Jornal... Lá em casa ninguém nem tinha jornal, na época que tinha mais jornal impresso. A gente ainda tem jornal impresso. Tem gente que diz, ainda existe, ou existe jornal impresso. Tem jornal digital, tem jornal impresso. Escolha o que é melhor para você. Tem dia que você quer pegar no papel, tem dia que você acha que bom ter um jornal que é só digital e que eu possa acessar. Então, assim, não tem limite, mas tem escolha. Dentro dessa possibilidade toda que é riquíssima e que é ótima, qual é a escolha que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou poder, como é que eu posso estimular meu filho se eu não faço? Tem gente que não lê.
né? Tem gente que não assina uma revista infantil. Por que você não assina uma revista infantil para os seus filhos? Levar o filho ao teatro, a um show voltado para a criança, né? Um teatro de bonecos, porque aí a criança vê a imaginação, desperta. Cultura é muito amplo. Mas se a gente não for pavimentando ali a criança, incentivando, levando, estando junto, né? O que é mais comum hoje, que a gente até é clichê, os pais no restaurante, o filho com um tablet, mas não está lendo historinha, está fazendo joguinho, né? E às vezes nesses joguinhos a criança até mata alguém ali, achando que é normal, um bonequinho. Tanto é que tem uma série aí, Adolescência, né? Que está todo mundo discutindo, porque aí eu até escrevi um artigo que diz assim, você sabe o que é que seu filho faz ali no quarto ao lado? Porque as pessoas não se conhecem mais, não sabem o que é que os filhos fazem. Então, assim, por meio da literatura, é mais sensível, é mais fácil os pais até conhecerem os filhos, né? Que tipo de livro você está estimulando, que tipo de livro seu filho está lendo, né? Eu acho que acessar a mente dos jovens se dá também muito pelo tipo de livro que a gente pode estimular para que eles leiam. Exatamente. Ana, como ter acesso ao livro? O lançamento é hoje? Fala como é que as pessoas podem ter acesso? Esse livro eu fiz de uma forma independente. Eu criei um selo editorial que se chama Quixaitá, que é Quixadá uma das formas em tupi de Quixadá, que é a cidade onde eu nasci, aqui no Ceará. Então pode ser acessado comigo. Quem quiser pode me pedir pelo meu perfil no Instagram, que é Namácia, Ana Márcia sem o primeiro A, Namácia. E eu sempre estou respondendo, mando para qualquer cidade do Brasil. Agora, na Bienal, ele pode ser encontrado em alguns locais. Pode ser encontrado no estande do Mulherio das Letras, que é um estande que eu estou lá, junto com mais 11 escritoras cearenses. Pode ser encontrado também na Quadra Literária, onde tem livros de vários escritores. Pode ser encontrado no estande da Expressão Gráfica, que foi a gráfica que fez a impressão. E eu vou estar lançando em 2 momentos. Eu vou estar lançando hoje, sexta-feira, às 15h30, na Praça de Lançamentos Emília Freitas, lá na Bienal, no Centro de Eventos, às 15h30. É um espaço aberto, cheio de almofadões, a pessoa pode sentar, ficar lá. Dura mais ou menos assim uma meia hora, 40 minutos, e em seguida tem uma sessão de autógrafos e a pessoa pode adquirir o livro lá. E no sábado vai ser no próprio estande da gráfica, da Expressão Gráfica, de 5 às 6h30. Também da mesma forma, vou estar sendo entrevistada por uma psicóloga psicanalista para analisar a mente também dessa mulher e desses relacionamentos, que é a Eveline, né? E a Eveline vai estar conversando sobre isso. E depois, no final, também tem venda e tem autógrafo. Que maravilha. Agora, Ana, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória enquanto escritora, né? Esse é o livro mais atual, mas você tem aí vários outros. Fala Isso. um pouquinho, você tem uma trajetória maravilhosa como jornalista, de redação, uma vivência em várias editorias e uma vivência também no Unicef. Você já escreveu para criança, para jovem. Conta um pouquinho aí da sua história, Ana. Pronto, né? Depois desse incentivo que eu tive dos meus pais de leitura, eu comecei também a escrever. E eu escrevi durante muitos anos, na adolescência, e guardei. Eu tenho esse caderno cheio de... Não tinha sticker, não tinha adesivozinho, né? Eu cortava de história em quadrinho e colocava. E eu guardei. Mudança, casamento, trabalho. E eu guardei, mas nem me lembrava mais que tinha. E quando foi em 2016, me veio uma ideia de escrever um livro sobre gentileza. E eu queria falar muito desse tema, que eu acho que a gente precisa muito no mundo. A gente precisa ser duro e forte para resistir, para dar conta da vida, mas a gente precisa ser gentil com a gente e com o mundo, né? E aí, eu queria escrever isso para adolescentes, mas de uma forma que eles não sentissem, tá uma tia vindo escrever para a gente, coisa chata, né? Aí eu fiz uma proposta para um projeto, que é Eu Sou Cidadão Amigos da Leitura, que entrega 6.000 livros gratuitamente para alunos de escolas públicas, da Associação para o Desenvolvimento Municipal. Eles gostaram da ideia e eu lancei na Bienal, se eu não me engano, de 2017, se não me engano. E aí foram 1.500 alunos de vários municípios participando. Foi muito, muito, fiquei com ler de tanto autografar, né? E aí eu estava dando aula na universidade, aula de jornalismo, não conseguia fazer outro, mas comecei depois, lá para 2020, 2021, comecei a fazer oficinas de leitura e de escrita, né? Entrar em grupos de leitura, entrar em grupos de escrita. Fiz e faço muitas mentorias com essa escritora mineira, que é a Mel Renault. E ela disse assim,
Uma vez eu falando uma coisa, ela disse, isso é coisa de quem é poeta. Eu disse, não, eu não sou poeta. Ela disse, você é. Aí ela começou a falar e eu lembrei desse caderninho. Aí eu disse, peraí, eu acho que eu sou. Aí eu encontrei o caderno, mostrei para ela, era uma chamada no Zoom, né? No Meet, no Zoom, alguma coisa assim. Ela, olha aí suas poesias quando você era mais jovem, adolescente e tudo. Vamos voltar a fazer, vamos escrever. Aí nessa história eu escrevi 2 contos longos, que é o Péforo Matante, a história de uma menina que vê a violência doméstica numa cidade do interior, numa fazenda, e ela acaba sendo objeto de violência também. E o segundo já foi no realismo mágico, que é Reze que meus pés não apontem para você, que são pés que têm vidas próprias numa sequência de mulheres de uma mesma família, né? Como se fosse algo hereditário. Sempre alguma mulher herda isso na família. E aí eu coloquei na Amazon os 2 contos. Algumas pessoas pediram, não gostam de ler, né, como e-book, pediram para eu imprimir. E eu fiz um curso para aprender a costurar e costurei os livros, fiz alguns, ainda tenho alguns, faço hoje mais sob demanda, a pedido, né? Que dá um trabalhinho costurar, mas fica muito bonitinho, uma edição pequena. É um conto só, um conto longo. Em seguida, fui para o de poesia, que ela disse, você é poeta? Assim, será que eu sou? Vamos lá. Aí fiz um livro de poesia pela editora Minimalismos, que é Rosa dos Ventos, que foi lançado em 2023. Em 2023, eu lancei como e-book também O Buraco de Dentro, que era para concorrer ao prêmio Kindle. Quando não ganhei o prêmio, mas quando foi em 2024, eu mandei para outra editora, a Patuá, que é lá de São Paulo, ela aceitou o livro, fez impresso, que saiu ano passado. Nesse intervalo, enquanto o livro estava sendo produzido, eu lancei um tabuleiro de poemas, que é um tabuleiro de 30 poemas, é um jogo, que ao invés de você pular casas para frente, você volta e ganha quem chega por último. E lancei o infantil, que entrou em injeção, saiu o quê? Que é sobre o meu próprio medo, mas ficcionado, é a história da Sofia, de uma menina que tem medo de injeção, os pais dão o livro, só que aí eu já botei dentro uma pessoa de um sebo para deixar o livro mais acessível às crianças de classe média e classe baixa, né? E depois saiu O Buraco de Dentro, que foi lançado em outubro, na Flip, e lançado aqui em Fortaleza, no Passeio Público, e agora estou lançando O Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo. Né? E essa trajetória tem muito a ver com, como você falou também, né, que eu acabei por sair um pouco da questão da trajetória no jornalismo. Né? Acho que eu sou muito assim, mutante, eu gosto de aprender coisas novas, por isso que eu vou em todos esses gêneros. Né? No jornalismo eu trabalhei em jornal, trabalhei em televisão, trabalhei em revista, trabalhei também com assessoria e trabalhei dando aula de jornalismo. Né? Então, fui repórter de cidades, de polícia, de política, de economia. Fui chefe de reportagem, chefe de redação, secretária de redação, diretora de jornalismo de jornal. Fui chefe de reportagem, de redação e diretora de jornalismo em televisão. Escrevi também como freelancer para a editora Abril durante 3 anos. E fui assessora de comunicação, assessora institucional. Depois fui à Unicef, porque trabalhava já muito na área da infância e adolescência, no jornalismo. Cheguei a ganhar um prêmio nacional com a equipe do jornal, que foi o prêmio Ayrton Senna, de editor, que mais contribuiu para a área da infância e da adolescência. Aí eu acho que toda essa vivência acabou me levando para escrever sobre isso. Né? Por isso que quando a criança e adolescente eu tento falar de algo que contribua para o desenvolvimento deles, quando é já para o mundo adulto, eu tento falar dessas questões de pessoas que moram na rua, como no caso de Buraco de Dentro, que tem que se esconder até embaixo da calçada, que tem pressão sobre o assédio sexual de criança, com facção, que eu entro muito pouco, mas falo um pouco de facção, ou já nessa questão de uma mulher matar os maridos por conta da violência, para tentar se manter viva. Fica muito claro que essa diversidade é uma diversidade de temas e de públicos, porque normalmente quando você identifica ali um escritor, você identifica um estilo, né? O escritor fulano de tal, escreve sobre isso. Fulano, o estilo dele é esse. Mas eu acho que você trouxe de fato essa sua vivência profissional e essa sua visão de mundo social e do que você transitou ali dentro do jornalismo para a literatura, né, para os livros. E isso eu acho que é um reflexo muito grande de um desejo pessoal de escrever,
né, de realizar esse sonho, você trouxe isso para os livros. E quais são as projeções, então, Ana, daqui para frente? O que é que você pretende fazer ainda? Bem, eu tenho 3 livros assim encaminhados, né? Dois estão concluídos e eu estou enviando mais para concursos. Né? Não vou dizer ainda o nome, porque em concurso você nem pode dizer o seu nome relacionado ao título, porque desclassifica, né? Mas um deles é voltado para adultos, só que do ponto de vista de uma criança falando, porque o buraco de dentro é um homem falando. É um fluxo de consciência no buraco de dentro. No caso, Porque Te Amo, é uma mulher falando, uma mulher que eu nem dou nome a personagem para se encaixar em qualquer mulher. Nesse outro vai ser uma menina falando, uma menina de 11 anos falando. Eu tenho outro de poesia que está feito. Aliás, são 4. Eu tenho um de contos, que eu tinha escrito para Carolina de Jesus, foi classificado, mas ficou entre os primeiros, e eu estou enviando para concurso também. E eu tenho outro infantil, que é uma mistura de poema para criança. Poema para criança com uma pequena historinha. Né? Então, eu tenho esses 4. E estou trabalhando num 5º livro, que é um livro de contos também. Mas esse eu estou ainda na metade. Mas eu vou lançando devagar, porque assim, é um mercado que a gente tem que palmeando, a gente tem que palmilhar, sabe? Tem que apalpar, tem todos os verbos que possam ter nessa... Porque não é fácil, a gente disputa com as telas, no sentido das redes sociais, né? Com o celular. As pessoas hoje não querem parar muito tempo para ler, elas querem a coisa muito rápida. Às vezes nem o Instagram de um meio de comunicação, só vem o título, não leem nem a legenda, né? Só vem aquele título que está lá na foto e tal. Então, assim, essa disputa ela vai crescer cada vez mais, porque cada vez mais as telas elas nos atraem mesmo. E não é ruim, é só a gente saber que tem um tempo da tela e tem um tempo do livro, seja o livro físico, seja o livro também na tela, não tem problema. Né? Então, eu vou devagar, vou ficar também intercalando entre um concurso de livro, entre eu mesma publicar. Né? Eu acho que o próximo agora... Talvez final de 2026 eu vou trabalhar mais o caso Porque Te Amo. Continuo trabalhando o buraco de dentro e o infantil, né? O do Entrou em Geração, Saiu o Quê? Que eu tenho muita vontade que ele seja adotado nas escolas. Só que a grande dificuldade é que as escolas, na grande maioria, elas preferem os kits que vêm prontos das grandes editoras de Sul e Sudeste. Às vezes não valorizam que o escritor está aqui, local, pode ir para uma palestra, pode ir para uma vivência com os alunos, né? E eu sou uma pessoa de desafios. Eu sei que esta é uma realidade, mas eu vou enfrentar essa realidade e tentar fazer com que meus livros, de uma forma geral, cheguem cada vez mais a mais leitores. Maravilha. Ana, para a gente encerrar, eu queria que você colocasse assim, um pouco até do que você acabou de falar. Como é que você enxerga essas possibilidades? Que mensagem você deixaria de estímulo? Você já falou bastante da importância desse incentivo, principalmente ali lá na infância, dessa questão do compartilhamento da própria família, do incentivo, do exemplo, né? Eu queria que você deixasse aí um caminho. Eu acho que essa coisa da tecnologia, da tela, não é a coisa do combate, é a coisa da convivência, é o caminho do meio, é o equilíbrio. É verdade. Eu queria que você falasse um pouco da sua visão de como se abrir aí esse caminho do meio, se estimular essa leitura, para a gente encerrar deixando aí uma reflexão para que as pessoas pensem um pouco e tentem aí trazer essa alternativa real de que a leitura existe, ela acontece e ela é de fato uma arma importante nessa batalha aí por uma qualidade de vida, por um pensamento crítico, por uma vivência social mais justa e igualitária. Tem uma história que é bem bobinha, mas eu li uma vez, de uma senhora que dizia assim para a outra: acho tão lindo os seus filhos não jogarem papel de bombom, né, de bala no chão, e os meus jogam. Aí ela disse: mas você joga? Porque às vezes os filhos repetem, né, na grande maioria das vezes, o que os pais fazem. Então a gente acha bonito determinada coisa, mas a gente não estimula que os nossos façam igual. Então, eu penso assim, eu tenho 2 filhos, eu sou casada com um jornalista também, o Miguel, tem um casal de filhos que já são adultos. Mas eles sempre leram, porque eles sempre nos viram ler muito, e a gente assinava revistas, a gente assinava jornais, né? A gente comprava livros para a faixa etária deles, e eles viam que a gente lia também. Então, a gente estimula aquilo que a gente tem, a gente é espelho para a criança e adolescente, né?
a gente é espelho. E não é uma questão só de ter ou não ter dinheiro, porque existem as bibliotecas, né? Nós temos aqui a Biblioteca Pública do Estado, que foi reformada, que está muito bonita. Existem bibliotecas nas escolas, as escolas públicas, mesmo com as suas deficiências, mas tem também, né? Tem bibliotecas comunitárias. Então, assim, mesmo, eu acho muito bonito, eu conheci uma família que o pai e a mãe eram analfabetos. Aí a filha mais velha estudou, mas a mãe casou de novo, tinha um outro filho assim, de 8, 9 anos, e a mãe não sabia ensinar, né? E a filha, que já não morava com os pais, tinha casado, ensinava o irmão, o meio-irmão, pela internet, né? Pelo WhatsApp. A filha fazia uma chamadinha e tal, de vídeo, e ensinava. Quer dizer, nem precisa ser letrado, mas aquela mãe viu que com a primeira filha deu certo e queria que o segundo filho tivesse a mesma oportunidade. Então, esse é um caminho do meio. A tecnologia está ajudando. Se a tecnologia, essa irmã mais velha não podia estar ajudando, né? No dia que eu soube isso, eu me emocionei. Sempre me emociono quando eu ouço essa história, porque foi uma ex-aluna minha, né, de jornalismo. Então, eu acho muito emocionante isso. E eu acho que esse caminho do meio ele é possível. A gente não pode perder a emoção, né? Então, assim, a gente não pode perder a emoção de como é bonito ler. Eu vi uma vez um vídeo, porque por conta do buraco de dentro, que é de um morador de rua, uma pessoa me mostrou um vídeo de um baiano que morava na rua e já tinha lido mais de 200 e tantos livros na rua. As pessoas passavam e diziam, se você tiver um livro, irmão, se você tiver um livro usado que não queira mais, me dê. E as pessoas começaram a levar, e ele lia. Como eu já vi aqui em Fortaleza, uma moça ali, lá perto ali do Iguatemi, mais ou menos por ali, Rogaciano Leite, uma moça lendo o livro, eu parei e perguntei, você está lendo o quê? Ela disse assim, não, eu leio muito pouco, mas me deram esse livro, enquanto o sinal está fechado, está aberto, que os carros passam, eu fico tentando ler. Né? Então, assim, tem tanta gente que quer e não tem oportunidade. Então, por que os pais não buscam essas oportunidades com seus filhos? Né? Incentivem, leiam, né? Tira um pedacinho no final de semana, senta ali, deita ali numa rede, numa cadeira, lê algo. Né? Depois conversa com o filho sobre aquela leitura, vejam o que é que seus filhos também estão vendo nas telas, se é algo que tem a ver com a idade deles. Né? Fique com eles um pedaço nas telas, que também é bom, a tecnologia é maravilhosa. Né? Mas a gente tem que saber usar. E no caso, né, dessas questões sociais, eu acho que a literatura contribui muito para que elas sejam melhor discutidas, né, para que elas sejam aprofundadas. Né? Então, como é que a gente quer que os filhos sejam mais empoderados em relação ao mundo se eles não se aprofundarem naqueles temas, né? De assédio, de feminicídio, de machismo? Como é que a gente educa uma criança que não seja machista? Se a gente só der exemplo que é o homem que decide, que é o pai que decide se vai ou não vai sair de casa, qual livro que uma criança vai ler, se é que vai ler. Então, acho que o meio é sempre a sabedoria. Né? Eu acho que nesse aspecto de educação, de formação. Então, ler é exemplo, ler é espelho, e literatura é ter o mundo inteiro nas nossas mãos. Né? E com qualidade, tem muita literatura boa sendo feita, tanto na nossa terra como nas outras. A literatura no mundo inteiro, a gente só tem que escolher. Ana, muito obrigada pela participação. Obrigada. Foi um papo muito gostoso, muito produtivo. Espero que as pessoas tirem muito conteúdo bacana e muita inspiração dessa nossa conversa. Seja prazer. Sempre bem-vinda, estamos de portas abertas. Muito Sucesso obrigada. com o novo livro e com os projetos futuros. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Elba. A gente fica por aqui e até a próxima.